Vamos então iniciar a nossa aulinha hoje de Química, né? Comigo, o professor Luiz Carlos, vamos dar a parte de ácido, base, falar um pouco aí de óxido também, e com o professor Luciano. Professor Luciano, boa noite, o Rio Grande do Norte é seu. Boa noite, caro amigo Luiz Carlos, é um prazer estar aqui, é uma satisfação muito grande. Vamos falar de um assunto que é muito frequente nas provas do Enem, todo ano aí a gente se depara com assuntos de funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos. Podemos já início? Ok. Então vamos lá para a primeira questão, já arrebentando. A primeira questão, ela fala, considere a figura abaixo. E a gente observa que a gente tem aí uma fonte, uma pilha, e nós temos também eletrodos ligados a uma solução. Esses eletrodos, eles não estão se tocando. E a gente vai observar aí o que a questão vai pedir da gente. Vamos ver. Só colocando aqui a canetinha, pronto. Então ele deu o circuito, né? Considera a figura abaixo e deu as seguintes possibilidades. Pode ler, professor. Primeira possibilidade, ele mostra aí a água. Na segunda, água e glicose, o açúcar, né? Na terceira, água e o sal de cozinha. Vamos ver qual a pergunta que ele vai fazer para a gente. E a pergunta, qual a alternativa que melhor descreve a condição da lâmpada? Antes de a gente resolver essa questão, vamos lembrar um pouquinho sobre a questão da eletroquímica, da eletrólise, né? Em meio aquoso, soluções, substâncias covalentes, elas podem se ionizar, né? Dependendo aí da substância covalente, né? A glicose não... Professor Luciano aí, Jonathan, só para botar a imagem em você. Aí. Continuando. A glicose, por exemplo, mesmo sendo uma ligação covalente, isso não vai acontecer. A gente vai perceber isso em ligações covalentes, onde eu tenho uma diferença de eletronegatividade, que é uma característica da ligação iônica. A ligação iônica, ela vai se dissociar em meio aquoso. Por formar íons, essas duas soluções, a solução onde eu tenho uma ligação iônica dissociada e a solução onde eu tenho uma ligação covalente ionizada, por formarem íons, todas as duas soluções, elas vão conduzir corrente elétrica. Esse fator fará no nosso circuito, mostrado na figura da questão, fará com que essa lâmpada ela se acenda. Essa questão é interessante porque a partir desse experimento, dessa observação, um cara chamado Arrhenius, ele passa a definir, foi o primeiro cara a pensar aí nas questões de ácido e base. Por observar que ligações covalentes podiam também conduzir corrente elétrica, ele dá uma definição, que é a definição de ácidos, são substâncias que liberam cátions H+, em meio aquoso, e bases, substâncias que liberam OH- também em meio aquoso. Alguma consideração, professor? Ok, para cá, para cá, para cá. Então, como o professor Luciano colocou, você tem lá um recipiente com água e colocou dois fios. A água pode conduzir dar continuidade a essa corrente elétrica e a lâmpada lá acendeu. Então, ele botou lá na figura, está lá a figura, dá uma olhada lá, está lá um recipiente lá com água, e ele colocou aqui esse fio. Se essa água conduzir a eletricidade, a lâmpada vai acender. Ele quer saber em quais condições essa água vai ser um condutor. Nós sabemos que a água pura, ela não conduz a eletricidade, é água pura, tá? Vai para cá, para cá, para cá. Essa água que a gente bebe não é água pura, não é uma substância pura, ela é uma mistura. Então, se você tem ali uma mistura, você tem, às vezes, águas minerais que são misturas, tem água e tem alguns sais, então ela pode ter um pH ácido, pode ter um pH básico, depende de onde ela foi tirada, a fonte, ok? Então, aí ela já conduz a eletricidade, a água da piscina, a água da torneira, que é uma mistura com flúor, com cloro, com sais, então ali é uma mistura, mas a água pura, H2O, não conduz a eletricidade. Então, voltando lá para a figura, ó, se você tem aí água sozinho, acompanhando aí a figurinha, se você tem a água sozinho, essa lâmpada aqui ela não vai acender,
Porque eu tenho um fio de um lado do outro, a água não conduz a eletricidade. Se eu coloco água e açúcar, como o professor Luciano colocou, a glicose, o que é que vai acontecer? Na hora que eu colocar aí a glicose, também não vai conduzir, porque a glicose são ligações covalentes que não se ioniza, não libera o H+, então ela não conduz. Agora, se você botar água com sal de cozinha, o nosso NaCl, aí eu vou ter uma mistura e aí conduz. Por quê? Porque o NaCl, como o professor colocou, é uma ligação iônica, eu tenho um metal, família 1A, com Cl a metal, família 7A, que quer ganhar elétrons, então eles formam a ligação iônica, então eles, quando colocados dentro d'água, há uma separação, uma dissociação em Na+, e Cl-, então ele conduz a eletricidade. Então é isso que a questão quer saber. Em qual condição a lâmpada vai acender? A água sozinha a lâmpada vai acender? Não. Água e açúcar vai acender? Não, porque vocês viram que aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e são ametais, então a gente considera aí ligação covalente e ela não se ioniza. Água e sal de cozinha vai acender? Vai, porque o sal de cozinha, olha o que acontece com ele, ó. O nosso sal de cozinha é o NaCl na nossa casa. Quando eu coloco dentro d'água, ele sofre uma dissociação. Dissociação provoca o mais e o menos, cargas positivas e negativas, que vão conduzir a eletricidade. Ah, professor Luiz Carlos, e o HCl? É igual ao açúcar, é ligação covalente, só que o HCl, ele sofre ionização, ele se separa em H+, em Cl-, então ele também irá conduzir a eletricidade, mas a glicose não, porque é uma covalente que não sofre ionização. Então, fechando a questão, água com NaCl sofre uma dissociação, separa em Na+, e Cl-, cria carga, então conduz a eletricidade, a lâmpada acende. Água e uma substância, mesmo sendo covalente, mas que sofre ionização, então também conduz a eletricidade, porque forma os íons, ok? Agora, voltando à questão, água com açúcar, ela não conduz a eletricidade. Então, professor, quais são as opções aí em que vai conduzir a eletricidade? Fechando a questão, nós vamos ter aí, só apagar aqui, nós vamos ter a água sozinha conduz, H2O sozinha, essa lâmpada vai acender. Professor Luciano. Essa lâmpada não vai acender somente com água, né? Como o professor Luiz Carlos falou, a concentração, a mistura de sal presente na água é que vai fazer com que a água possa conduzir. A água só água pura. Só vai conduzir então com NaCl. Só conduz com NaCl. Então na primeira não conduz, a lâmpada não acende, a água sozinha. Na segunda não conduz, a água com açúcar, tá? E na terceira conduz porque o sal sofre dissociação, ok? Vamos para mais uma outra questão que trata também dessa parte de dissociação, de ionização. Lembrando aí a tabela, né, professor? Só para lembrar, ó, todos esses amarelos aí são metais, então tem 1, 2 ou 3 elétrons, geralmente na última camada, quer perder elétrons. Na parte de cá vocês têm os que querem ganhar elétrons, os ametais, né? Semimetais e ametais, não metais desse lado. E a ligação iônica sempre ocorre com um amarelo, com o outro lá colorido, laranja, por exemplo. Então, é metal mais ametal. Então, é ligação iônica. Está aqui o nosso NaCl, está aqui o nosso Na, e o Cl está desse outro lado de cá. Ó. Então, eu tenho o NaCl, é uma ligação iônica, porque é um metal de um lado da tabela com Cl, que vocês estão vendo aqui, ó, do outro lado da tabela. Estou marcando aqui, ó. Então, nesse caso, quando eu tenho um metal com o outro do outro lado, a metal é ligação iônica, dentro d'água ele sofre uma dissociação e realmente todos esses aí, eles vão conduzir a eletricidade dentro d'água, ok? Então, só lembrando aí essa tabela, vamos para uma segunda questão com o professor Luciano, que a gente vai fechar melhor essa parte de dissociação e de ionização. Professor Luciano. Maravilha. É importante lembrar que a tabela periódica para a prova do Enem não vem na prova do Enem. Então, você precisa conhecer essas características que o professor Luiz Carlos estava colocando para a gente aí. É preciso que você conheça bem. Vamos para a questão. Questão do Enem 2009. As misturas efervescentes em pó ou em comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico,
ou o ácido cítrico, que reagem com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio. A gente tem aí o NaHCO3, quando em contato com a água. A partir do contato com a mistura efervescente, com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas, liberação de íons, formação de ácido e liberação de gás carbônico, gerando a efervescência. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente de água, em que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes. E a gente tem aí H3A, representa o ácido cítrico. A ionização, a dissociação iônica, a formação de ácido e a liberação de um gás ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. Vamos ver. Então é para cá, vestibulando. Então, ó, essa questão aí do Enem, de efervescentes, tá certo? Então, nós sabemos que ao colocar, ela tem substâncias lá dentro que uma hora vai se separar e se ela for, no caso, uma solução iônica, tá certo? Uma substância iônica, ela vai se separar formando cátion, formando ânion, através de um fenômeno conhecido por dissociação. Como a gente viu o NaCl. O NaCl, o Na é da família 1A, o Cl é da família 7A. Então, NaCl, 1A é de um lado da tabela, Cl é do outro lado da tabela. Então, quando eles se unem, formam o quê? Uma ligação iônica. E quando eles se colocam dentro d'água, eles se separam através de um fenômeno chamado de dissociação iônica, tá? Já o HCl, nós sabemos tanto o H como o Cl querem ganhar elétrons, tá certo? Então, eles formam uma molécula, né? O NaCl, o sal de cozinha, não é uma molécula, é um composto iônico. Molécula a gente só usa quando só tem exclusivamente ligações covalentes, como HCl, tá certo? Então, o HCl, quando ele é colocado dentro d'água, ele sofre, ele se separa, mas por ser uma molécula, não leva o nome de dissociação, leva o nome de ionização, ok? Então, vamos voltar lá para a etapa e nessa questão do Enem, vamos ver em cada etapa, em cada reação, qual é a dissociação, qual é a iônica, tá certo? E qual é a formação de gases. Professor Luciano, continue. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos aí o sal que tem uma característica ácida, né, por ter aí o hidrogênio. E esse sal, ele está aí separando, né, formando Na+, e HCO3. Então, aí a gente tem o quê? Você vai imaginando aí também, botando a cabeça para funcionar em casa, nós temos aí uma dissociação iônica. Separou, mas por ser ligação iônica, né? Então, recebe o nome de dissociação. Vamos aproveitar, professor Luciano, e vamos mostrar onde está a ionização para o vestibulando saber a diferença de dissociação para ionização, que todos os dois são separação, né? Separações, mas existe uma diferença. Onde é que eu tenho aí a ionização? Isso, muito bem. A gente vê aí no 4, item 4, a gente tem aí a ionização. O ácido liberando H+ e A-, né? Então, aqui Isso. separou igual o primeiro, tá? Só que aqui é uma ionização porque eu tinha ligação covalente. O H e o restante do ácido, que ele simplificou, chamou de A, todos querem ganhar, são ametais. Então, quando ocorre a separação, ele não recebe o nome de dissociação, ele recebe o nome de ionização. Para ser dissociação, tem que ter a presença aqui, ó, do metal, tem que ter a ligação iônica, o Na da família 1A lá, ok? Maravilha, a gente percebe, e estamos batendo bem nessa tecla, que a experiência de sala de aula revela para a gente o quanto que os alunos tinham dificuldade em distinguir o que é dissociação, o que é ionização. Então, é importante que fique claro para você. E ele perguntou também, professor Luciano, em qual, na segunda ou na terceira, já que a gente já marcou a primeira e a quarta, qual é a segunda e a terceira, onde é que libera o gás, né? Qual libera o gás? Nós vamos encontrar aí, equação em equilíbrio, o segundo item, a liberação do CO2. O CO2, como a gente conhece, o dióxido de carbono, é um gás, né? A gente tem o ácido carbônico, H2CO3, liberando aí água e o gás CO2.
ok? E também ele pediu onde era a formação do ácido, então na terceira, né? Isso, Okay? por Formou fim, esse aí, ácido aí. o ácido, maravilha. Vestibular, nós para cá, para cá, para cá. Lembrando também que esse CO2, esse gás que tanto polui a nossa atmosfera, ele sai da queima do veículo, tá certo? Cuidado, o gás natural, o veículo movido a gás natural, ele libera CO2, ele não é uma energia limpa, ele libera menos CO2 do que o movido a gasolina, tá certo? Do que o movido a álcool, mas ele também polui. Então, os carros a gás veicular, a álcool, né? Todos esses automotivos liberam esse CO2 vai para a atmosfera, é um gás que é o responsável pelo aumento da efeito estufa, tá certo? O efeito estufa, ele é importante. Sem o efeito estufa, nós não teríamos essa vida aqui na Terra. Só que acontece que o ser humano, devido à industrialização, à tecnologia, está poluindo, está aumentando a quantidade de CO2 que existe na atmosfera. Então, esse aumento dessa quantidade de CO2 é que está provocando o aumento do efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é necessário na Terra, mas o aumento do efeito estufa é provocado pelo aumento da emissão desses gases, principalmente o CO2, além do CH4, que também é o metano que vem do lixo, né, dos lixões, que vem também da agropecuária, né, os gases, né, dos bovinos que realmente, e o CH4, ele também é responsável pelo aumento do efeito estufa. Ok, professor Luciano? Ok. Então, a resposta nós teríamos aí, só para marcar, seria a letra E, né, para quem está acompanhando Isso. em casa. Ok? Alternativa E. Então, pronto. Fechada essa questão, vamos para a próxima. Ele ainda botou aí, né? Letra E, ó, dissolção iônica do bicarboneto, a 2 é a formação do gás carbônico, formação que a gente explicou há pouco tempo, ok? Vestibulando, para cá, para cá. Lembrando que essa aula hoje aqui está ao vivo na TV União, todos os domingos, às 21 horas, nós estamos aqui na telinha da TV União ao vivo. Você pode acompanhar também pela internet, então muitos vestibulandos acompanham pela internet, viu, professor Luciano? Eu queria aqui agradecer. Nós passamos de 2 milhões de acessos, então agradecer primeiramente a Deus, e em seguida nossos alunos que confiam aí nas nossas aulas, na nossa propriedade e nos acompanham aí dando esse acesso. Está aí o nosso blog do professor Luiz Carlos, nós temos mais de 800 aulas para quem vai fazer concurso, Enem, é só acessar, escolhe lá o professor, a matéria, tá? Para concurso, para Enem, é só acessar aí o blog do professor Luiz Carlos, é um ensino médio completo aí, gratuito para vocês, beleza?